No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 26. Os irmãos acharam? Amém? Podemos ler? Amém. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Vamos orar. Senhor amado, neste momento, ó Pai, chegamos mais uma vez em Tua presença, e eu te peço, amado Espírito Santo, que Tu venha falar em nossos corações, a começar pela minha vida, Senhor amado. Como Paulo dizia, de todos os pecadores, eu sou, Senhor, o mais pecador. Ele falava na Tua palavra, Senhor, e ninguém, Senhor, é melhor que ninguém. E também, Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra. Começa pela minha vida nesta manhã, Senhor amado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus. Qual é o nosso objetivo como cristão? É um dia perante o trono branco, no juízo final, todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, né? Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, fala: aquele que não for encontrado no livro da vida, o nome que não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de enxofre e fogo. Amém? E eu sempre trago esse livro aqui, né? Livro da vida. Os irmãos conseguem ver, né? Então isso aqui é só para a gente ter uma base de que durante lá o julgamento final, todos, né, que já existiram na humanidade, quem não, é como uma chamada do colégio, né? Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, ele não vai ser salvo, infelizmente. Amém? E hoje a Santa Ceia, e a Santa Ceia ela nos faz lembrar do quê? Nos faz lembrar do sacrifício de Cristo, nos faz lembrar qual é o objetivo de nós estarmos aqui. O objetivo de nós ter aceitado Jesus como Salvador e estar frequentando uma igreja é porque nós queremos ser felizes aqui e lá na eternidade sermos salvos. Amém? E eu quero falar de duas facetas do significado da morte de Cristo. O que é facetas? Significa característica própria ou algo de alguém. No caso, eu vou falar agora de duas características da morte de Jesus. A principal é que Cristo morreu no lugar dos pecadores. Não fui eu e nem você que precisamos derramar o nosso sangue para ser salvo. Jesus Cristo fez isso por nós. Amém? A outra faceta é que a morte de Cristo ofereceu a redenção do pecado. Então, o que é a redenção? A redenção é que o homem foi resgatado. Então, o homem que antes era perdido, por causa da morte de Cristo, ele foi resgatado. Um homem, por si só, não poderia se salvar. Mas, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele deu a chance para mim e para você que está aqui, de ser salvo. Amém? Esses dias eu li um livro e achei interessante uma parte que estava escrito assim, ó. Através do derramamento do sangue de Cristo, os crentes foram comprados, libertos da escravidão e postos em plena liberdade. O que acontece, né? Nós éramos escravos, Jesus nos comprou e em seguida que nos comprou e poderia ser o nosso dono, nos deu liberdade para que nós escolhêssemos o caminho que a gente queria seguir. Então, Ele poderia ser o nosso dono, poderia dizer assim, não, eu comprei vocês, eu mando em vocês e a minha vontade é soberana. Não, Ele comprou nós e disse, vocês são livres para me escolher como Senhor e Salvador da tua vida ou não. Mas todos nós sabemos que a vontade de Jesus é que eu e você escolha Ele. Amém? Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque o amor verdadeiro, ele dá liberdade. Eu sempre cito um exemplo de que, sabe esses relacionamentos onde geralmente a mulher que termina, o homem diz assim, não, se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, eu vou te matar. Isso não é amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, ele liberta as pessoas. Agora você imagina alguém ser obrigado a ficar do teu lado, né? Porque você impôs para essa pessoa.
A pessoa às vezes está do lado de alguém porque tem medo de deixar dela. Eu acho que eu não iria me sentir bem de saber que eu tenho uma pessoa do meu lado, um marido, que eu obrigo ele a ficar comigo, que eu digo, não, se tu me deixar eu te mato. Imagina, vocês se contentariam com isso? Com alguém que está com você por obrigação? É a mesma coisa o Senhor Jesus, Ele quer que todos, por amor, escolham Ele. E não por obrigação, e não porque tem medo do inferno, não porque tem medo de ficar doente e morrer, ou porque tem medo de passar dificuldades aqui nesse mundo. Ele deseja que todos nós tenhamos uma consciência de que Jesus Cristo é a melhor opção, seja aqui, hoje no mundo e muito mais ainda na eternidade. Amém? Em outras palavras, né, quando Jesus fez o sacrifício, Ele disse assim: eu amo tanto vocês que eu deixo vocês serem livres e deixo vocês escolherem se querem ou não ficar comigo. Mas eu digo, se me escolherem, vão ter uma vida abençoada aqui e ainda vão passar a eternidade comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria falar, irmãos, outra coisa. Há apenas uma coisa que Deus não faz no que diz respeito à salvação do homem. Ele não obriga o homem a aceitá-la. Então o homem precisa tomar essa decisão por si mesmo. Deus não me obriga. Deus não te obriga a estar sentado aí nessa cadeira agora, escutando a palavra. Deus não te obriga a hoje, né, aqui ó, temos o pão, temos o cálice aqui. Ele não te obriga a participar da ceia. Mas quando você participa, você diz assim, em outras palavras: Senhor, hoje eu vou comer desse pão e beber do cálice, porque eu quero ter parte contigo, porque eu quero renovar a aliança que tu fez comigo, Senhor, quando eu te aceitei como Salvador. É isso que você diz. E eu sempre falo, irmãos, que não é um simples pedaço de pão, é o corpo de Jesus que foi rasgado. Não é só um suco de uva, representa o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário por amor a nós. E eu fico pensando assim, quando você faz aniversário, você convida as pessoas. Sei que a gente está num ano que não pode, né, ficar fazendo festa e convidando muita gente. Mas você não fica feliz quando as pessoas que você convida vão no teu aniversário? É mais ou menos isso a Santa Ceia. Todo mês nós estamos aqui e Ele convida nós para cear junto com Ele. Vem cear, o Mestre chama. Não tem um louvor que fala? Vem cear, o Mestre chama. E olha que alegria para Ele olhar cada um de vocês que estão aqui. Ele disse: vem cear que eu te chamo. E quando nós chegamos aqui, Ele ficou olhando um por um e disse: olha lá, né? A irmã Amanda veio, a irmã Cleni veio, o irmão Diogo veio, a Sabrina veio. Sabe por que eu sei que o Senhor fica feliz? Porque eu que sou ser humano. Cada um que vai entrando na porta, eu vou me alegrando. Agora vocês imaginem o Senhor Jesus, que é perfeito e que é santo, né? Imagina a alegria dele de saber que alguns poderiam ter escolhido outras coisas hoje. Porque eu não quero falar de quem não veio. Eu quero pregar para quem está aqui. Imagina a alegria do Senhor de saber que você hoje de manhã se programou para se levantar, para se arrumar e para vir à casa do Senhor adorar a Ele. Amém? Glória a Jesus. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, costumamos dizer que essa pessoa se converteu. Não é verdade? Ah, o fulano se converteu, a fulana se converteu. E conversão significa transformação. Significa transformar-se de uma coisa para outra. A gente sempre fala, irmãos, muitos pregadores falam isso, que Deus ele não muda a nossa personalidade. Quem é chorão vai continuar chorão. Quem é risonho vai continuar risonho. Quem é meio paradinho vai ficar paradinho. Quem é acelerado vai continuar acelerado. Mas o que Deus muda é o nosso caráter. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem fazia fofoca não faz mais fofoca. Quem se prostituía não se prostitua mais. Quem tinha vícios não tem mais esses vícios. É isso que significa a conversão, transformação. Amém? Jesus ele morreu pelos pecadores. E ele não pode ter feito esse sacrifício em vão. Porque quando a gente aceita Jesus e decide frequentar uma igreja, nós temos, glória a Deus, vai glorificando a Deus aí, glória a Jesus.
Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira conversão, irmãos, ela envolve pelo menos 2 atos da parte de quem se converteu. De quem antes era pecador e agora é uma nova criatura. Ele tem que remover o modo de vida anterior. Não adianta eu aceitar Jesus, começar a frequentar uma igreja e a minha vida continuar a mesma de quando eu ainda não conhecia essa palavra. Hoje a minha vida tem que ser diferente, porque eu conheço um Deus que me ensinou o que é certo, o que é errado, e me ensinou com amor, me deu liberdade todos os dias para melhorar um pouco. E a segunda coisa que nós vemos que uma pessoa, um verdadeiro cristão e realmente está convertida, é quando ela se entrega de Jesus, se entrega para Jesus de tal maneira que ela venha desejar a vida eterna. Porque a maioria das pessoas, que irmãos, eu falo desta e falo de outras igrejas também, a maioria das pessoas querem bens rápidos, bens terrenos. Se tu fizer uma pesquisa dentro de uma igreja, eu te digo que 90% das pessoas vão dizer: eu vim aqui porque eu quero uma casa, eu vim aqui porque eu quero um carro, eu vim aqui porque eu quero que o meu casamento melhore, eu vim aqui porque o meu filho está perdido. São poucos os que dizem: eu vim aqui para ser abençoado, mas também para adorar a Deus, porque um dia eu vou morar com Ele. São poucos que dizem isso. São poucos que desejam a vida eterna. E eu sei, eu não vou ser hipócrita de dizer que se eu puder adiar o dia da minha morte, né, que coisa que eu não posso, né, isso é uma coisa, ninguém pode decidir o dia que vai morrer, só Deus pode, mas eu sei que todos aqui, se puderem, querem adiar o dia da morte. Mas se nós morrêssemos hoje, e se nós estivermos convertidos realmente, nós fecharíamos os olhos aqui e abriríamos ali com Deus. E abraçaríamos o Senhor Jesus. E um desejo que eu tenho e que eu falo para Deus é que eu quero abraçar Ele. E que eu quero tocar na mão dele e ver ali as marcas, os buracos onde ele foi crucificado por nós. Eu não sei se essas coisas emocionam vocês, irmãos, mas a mim me emociona. A mim me emociona porque eu consigo enxergar uma vida além dessa. Paulo disse numa de suas cartas, que eu acho que é em Coríntios: se nós formos pessoas que só pensarem nas coisas desta vida, somos o maior dos pecadores. Somos miseráveis, o maior dos miseráveis pecadores. Por quê? Porque a gente não consegue entender que existe uma vida além dessa. Então, irmãos, eu não considero errado você querer prosperar, você querer ter saúde, você querer ter uma vida saudável, uma vida abençoada na família, você passear com a família. Até porque se a gente compra um carro, a gente quer um carro para passear, para facilitar a nossa vida quando a gente vai no mercado. Mas infelizmente existem pessoas, irmãos, que quando Deus abençoa, eu sempre dou um exemplo, isso aí faz anos, não é agora que eu estou falando, faz muitos anos que eu falo isso. Às vezes uma pessoa está pedindo para Deus uma bênção e aquela bênção afasta a pessoa da igreja. O carro mesmo. Nós temos que passear com o carro, mas o carro tem que servir também para nos trazer à casa de Deus. Amém? Não podemos esquecer quem nos deu a bênção. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vocês conhecem o que está escrito em Gálatas 5, do 19 ao 21? Gálatas 5, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, é o texto mais famoso onde fala das obras da carne. Ali fala da prostituição, lascívia, fala várias coisas, vários pecados. Tanto é que um versículo só não chegou para falar dos pecados. Mas, o que eu vejo, irmãos? Eu vejo dentro da igreja, tá? A minha preocupação é com a igreja. A minha preocupação maior não é com quem não aceitou Jesus. Porque quem não aceitou Jesus, que cruzar o meu caminho, eu prego a palavra para ele. E ainda, a partir daquele momento, ele começa a conhecer o Senhor Jesus. Mas é aquele que já conhece e mesmo assim não decide fazer certo. Então vocês entendem
entende a preocupação dos pastores que são convertidos? Porque existe pastor que não é convertido e eu luto para que eu seja convertida. Porque a Bíblia também diz assim, o que adianta nós pregar, né? Para muitos e nós mesmos não formos salvos. Então eu quero pregar e eu também quero ser salva. Então o que eu vejo? Eu vejo que a preocupação de uma pessoa quando ela aceita Jesus, ela está preocupada em quê? Frequentar os cultos, participar do louvor, participar da Santa Ceia, cantar quando manda cantar, levantar quando manda levantar, entregar oferta e dízimo quando fala para entregar oferta e dízimo, mas só se resume nisso, frequentar culto, sabe? E não é só isso. Aonde você for, você é servo de Deus. Você é servo quando está dentro de casa com a tua família. Você é servo no meio da rua. Você é servo quando está trabalhando. Agora não estamos tendo aula, mas quando alguém, algum jovem, alguma criança está na escola, ela continua sendo servo de Deus. Às vezes eu falo para os irmãos que eu não sou pastora só em cima do altar. Eu sou pastora quando eu lavo a louça, quando eu estou dentro da minha casa. Eu sou pastora quando eu estou no meio da rua. Mas mais do que ser pastora, eu sou serva de Deus. E antes, quando eu não tinha carro, sempre quando eu ficava no ponto de ônibus esperando o ônibus, sempre aparecia alguém para conversar comigo e falar o quanto a vida dela era triste. E eu sempre aproveitava aquela brechinha que a pessoa me dava e dizia assim, mas Jesus Cristo pode te fazer feliz. Jesus Cristo pode mudar a tua história. Jesus Cristo pode arrancar essa tristeza, essa doença que está no teu corpo, essa tristeza, essa mágoa, essa falta de perdão que tu sente pelas pessoas que te fizeram mal no passado. Sempre, em qualquer lugar que você estiver, querido, você pode ser servo de Deus. Aí, por que eu citei Gálatas 5, 19 ao 21? Porque a igreja, ao invés de ser observadora da palavra, que eu quero ler aqui para os irmãos que eu anotei. Não precisa abrir, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, tá? Então eu quero que você ouça, depois pode ler em casa. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Está escrito assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é um juiz. Versículo 12. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outros? Então, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele acha que ele pensa que pode ser juiz. Ele pensa que pode se sentar numa cadeira, tá? Uma cadeira que pertence somente ao nosso Deus, e julgar as pessoas. E o que a Bíblia fala? Há um só legislador. Quem é legislador? É quem faz a lei. Deus fez a lei. Essa lei aqui foi escrita por Deus. E só existe um juiz, que é Jesus Cristo. E só Ele pode salvar. Só Ele pode julgar. E por que eu citei Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 ao 21? Porque muitos cristãos estão dentro da igreja dizendo: aquela mulher não mudou de vida, por que ela está no altar cantando? Como assim? Aquele homem foi pregar? Mas eu conheço a vida daquele homem. E eu vejo pessoas falando: aquele irmão tem um cargo na igreja, mas eu sou vizinha dele e eu sei tudo de ruim que ele faz na casa dele. Mas eu quero ler hoje, para nós aqui, tá? O que está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículo 19, que diz que Deus detesta 6 coisas, e uma Ele abomina. E muito crente não comete o pecado de Gálatas 5, 19 ao 21, mas comete os pecados que estão em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Que o primeiro é olhos altivos. Deus detesta essas pessoas que olham por cima e se acham melhor e nunca tem tempo para ouvir aquele que tem uma aparência de pobre, uma aparência de humilde, e olha de cima e anda e diz: o fulaninho quer falar comigo? Diz para ele que eu não posso, eu estou com a minha agenda lotada. Olhos
olhos altivos. Em outras palavras, uma pessoa que se sente melhor, ela olha para o outro de cima para baixo, ela pensa que está em cima. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus abate o soberbo e levanta o humilde. Quem sempre está em cima é o humilde e não o soberbo que tem olho altivo. Sabe aquele que às vezes tem até vergonha de olhar para o outro porque ele se acha assim: nossa, eu estou tão mal arrumado, nossa, olha só, eu não sei nem falar direito. Sabe, irmãos, esse tipo de atitude às vezes agrada mais a Deus do que aquele que se acha, né? A Bíblia também diz que os tímidos não herdarão o reino do céu, mas não os tímidos nesse sentido. Os tímidos que poderiam estar pregando a palavra, têm várias oportunidades de falar de Jesus, mas preferem ficar calado porque tem vergonha. Mas na hora que você quer ser abençoado, você tem vergonha? Tem vergonha de dizer: Senhor, dá uma bênção para mim também? Não tem, com certeza não tem. Então esse tímido que quer ser abençoado, mas não prega para os outros que eles também podem ser abençoados, esse corre o risco de não ser salvo. E falei dos olhos altivos, que é a primeira coisa. A segunda coisa que está escrito em Provérbios 6, língua mentirosa. Quanta gente que quando ligam lá, manda dizer que eu não estou. E penso que isso não é mentira. Fala que eu não estou. E nem é conta às vezes. Nem é cobrador às vezes. Às vezes é uma pessoa que ela não gosta muito e ligou lá para casa e ele não quer atender. Se tu não quer atender, diz assim, agora eu não posso, depois eu ligo, depois eu falo contigo pessoalmente. Mas não ensina para o teu filho a ser um mentiroso. Não ensina para o teu filho que isso aí não tem problema, porque tem problema, porque é mentira. Diz que eu não estou. Como assim, pai? Eu estou te vendo, pai. Você está ensinando o teu filho desde pequeno a ser um mentiroso. Quando ele for trabalhar, ele vai dar desculpa pro patrão: eu não estou bem hoje, eu estou meio doente, né? E nem tá. Queria ir lá para o jogo, lá em Porto Alegre, assistir o time de futebol e fica dizendo que está doente porque aprendeu com o pai e com a mãe quando era pequeno. Outra coisa que Deus não se agrada: mãos que derramam sangue inocente. Pastor, mas isso os crentes não fazem, eles não matam ninguém, mas eles fazem as pessoas se matar. Quantas vezes alguém foi difamado pela nossa boca? Porque eu me incluo nisso. Antes de me converter, mesmo sendo criada no lar cristão, quantas vezes falei mal de pessoas e achava que eu era santa? E às vezes, irmãos, graças a Deus que Deus teve misericórdia, que nenhuma das pessoas que eu falei mal se matou. Porque eu fui me convertendo e fui orando por elas. Mas às vezes você fala tão mal de uma pessoa, você oprime tanto ela, defama tanto ela, que ela se mata. E quando ela se mata por causa de uma mentira tua, de uma fofoca tua, o sangue que foi derramado foi por tua culpa e por minha culpa. Então, irmãos, mãos que derramam sangue inocente. Você não foi a pessoa que deu a facada, não deu tiro, não colocou na boca da pessoa o remédio para ela se matar, mas foi você a boca usada pelo diabo para fazer ela se sentir tão inútil, tão humilhada, tão infeliz, que ela preferiu tirar a vida. Outra coisa, quarto item: o coração que maquina pensamentos viciosos. Existem pessoas que ficam o tempo todo pensando mal dos outros. Pode até não falar mal do outro, pode até não defamar, porque é diferente das outras coisas que eu já falei agora, mas ela só pensa coisa ruim dos outros. Ela nunca acha que alguém teve uma boa intenção. Ela sempre acha que quando alguém dá uma ideia, ela tem segundas intenções por trás. Sempre pensa mal de alguém. E isso também é errado. A palavra de Deus fala. 5. Peça e se apressa e corre para fazer o mal. Olha, irmãos, tem gente que mal a notícia saiu, já está correndo para a casa do vizinho para contar. Você sabia que isso aqui? E conta até tudo errado. Por quê? Porque a Bíblia diz: peça que se apressam para correr e fazer o mal. 6. Testemunhas falsas que proferem mentiras. Né? Isso existe bastante. Até como tem a ver com a Santa Ceia, os soldados que foram lá na tumba de Jesus e viram que ele tinha ressuscitado, foram subornados para dizer que os discípulos de noite pegaram o corpo de Jesus escondido e tiraram do túmulo. Desde aquele tempo já existia suborno.
Então, tem muita gente sendo paga ou querendo favor em troca para lançar um falso testemunho contra alguém. Principalmente agora, em época de eleição. Quando alguém ajuda alguém, dá um voto, ele sempre espera alguma coisa em troca. E quanta gente que está ajudando o outro, ajudando o seu candidato a defamar outro. Cuidado! A Bíblia diz que Deus detesta quem faz isso. Quem é uma testemunha falsa e que profere mentira. Agora, a sétima coisa que é a abominação. O que é a abominação? É que Deus detesta, odeia. Não que Ele não odeia, não detesta as outras coisas, mas a abominação significa isso. Detesta, odeia. O que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, uma coisa, vocês vão te concordar comigo. Quem faz parte da liderança aqui, a nossa liderança não tem fofoca. Porque geralmente quando começa uma fofoca, eu chamo os dois irmãos que estão metidos na fofoca e digo: olhem um para o olho do outro e falem o que você pensa do teu irmão. E que hoje, em nome de Jesus, isso seja resolvido. Porque aqui nós não vamos permitir que o diabo cresça aqui no nosso meio. Então, irmãos, isso geralmente acontece dentro da igreja. Ah, mas acontece no trabalho, na escola, mas pelo amor de Deus, a igreja deveria ser um exemplo. A igreja deveria semear bondade. A igreja deveria semear amor. A igreja deveria semear justiça. Mas é a igreja que mais semeia a contenda. Mais faz um irmão ficar brigado com o outro. E Deus abomina isso. Então, queridos, o meu conselho, comece pela minha vida, que eu deixe Jesus julgar, mas que eu seja uma observadora da lei, e que esta lei eu obedeça. E eu não vim aqui para cuidar se o Diogo está fazendo ou se a Amanda, se bem que a Amanda é minha filha, posso cuidar da vida dela. Mas a palavra de Deus ensina tudo que você já aprendeu que é certo, que é errado, pratica na tua vida. Observa a palavra de Deus e pratica na tua vida. Porque só existe um juiz, que é Jesus Cristo. Ele é o único que tem autoridade para sentar na cadeira, no trono branco, e julgar. Este está no livro da vida, este não está. Este está no livro da vida, este não está. É só Jesus que pode fazer isso. E a pergunta antes de nós participar da ceia agora é: o que adianta ser um frequentador de uma igreja e no final de tudo não ter o nome escrito no livro da vida? Amém? Quem quer ter o nome